Ou então, hoje eu vou apresentar o nosso trabalho de história, que o tema é Brasil holandês, e a gente vai falar um pouco de alguns tópicos sobre o Brasil holandês. Então, eu vou começar falando sobre as invasões holandesas no Brasil, que ocorreram quando os holandeses ocuparam territórios no Nordeste brasileiro no século XVII. E essa invasão estava diretamente relacionada com as questões diplomáticas envolvendo Portugal, a Espanha e a própria Holanda naquele período. E os holandeses procuraram construir sua própria colônia na América ao se apropriar de uma das principais praças produtoras de açúcar na América Portuguesa. Os holandeses permaneceram no Brasil de 1630 a 1654 e sua presença aqui ficou profundamente marcada pela administração de Maurício de Nassau, militar alemão que foi enviado pela Companhia das Índias Ocidentais para governar a colônia holandesa. A expulsão dos holandeses aconteceu por uma mobilização popular contra os holandeses motivada pela Guerra de Restauração, que teve seu início em 1640. Por que os holandeses invadiram o Brasil? A invasão do Nordeste brasileiro pelos holandeses resultou diretamente das relações diplomáticas entre Portugal, Espanha e Holanda no final do século XVI, até 1580. A Holanda tinha um envolvimento direto com o negócio do açúcar produzido no Brasil, pois foram eles que financiaram o desenvolvimento do negócio aqui. E eles também participavam do refino e da comercialização do açúcar na Europa. Bom, agora eu vou dar continuidade do porquê a Holanda decidiu invadir o Brasil. A Holanda decidiu invadir o Brasil porque aqui no Brasil a atividade açucareira rendeu bastante lucro para Portugal e Holanda. No entanto, essa situação sofreu profundas modificações com a crise da dinastia de Aves em Portugal, no final do século XVI. Essa crise de sucessão deflagrou-se quando Henrique, rei de Portugal, morreu e não deixou herdeiros diretos. Assim sendo, uma disputa que aconteceu e resultou na coroação de Felipe II, da Espanha, como rei de Portugal. Com o desdobramento, as coroas de Portugal e Espanha foram unidas, sob o domínio do mesmo rei, e isso ficou conhecido como União Ibérica, quando as dois países se unem e se unificam em uma coroa só. E representava naturalmente que mudanças drásticas aconteceriam nas relações diplomáticas entre Holanda e Portugal, pois a Holanda já estava em guerra com a Espanha desde 1568. Depois de terem sido expulsos de Salvador, os holandeses voltaram-se contra Pernambuco, outra capitania brasileira que prosperava com a produção da açúcar. Em 1630, uma expedição holandesa formada por 65 embarcações e 7.280 homens atacou Olinda. Com essa força, os holandeses conseguiram conquistar Olinda em 14 de fevereiro de 1630. Entre 1630 e 1637, os holandeses estenderam seu domínio pelo Nordeste brasileiro e conquistaram regiões como Paraíba, Rio Grande do Norte, etc. Para isso, contaram com a preciosa ajuda de um colono chamado Domingos Fernandes Calabar. O conhecimento que ele tinha da terra foi crucial para o sucesso dos holandeses. Em 1624, veio o primeiro ataque dos holandeses contra a capital do Brasil, da cidade de Salvador. E aí eles conquistaram, após 24 horas de batalha, o domínio dos holandeses concentrou-se nos limites da cidade. Uma vez que a resistência dos colonos e dos portugueses não permitiu que os holandeses se expandissem pelo Roucancavo baiano, depois de um ano, a resistência portuguesa conseguiu expulsar os holandeses de Salvador. Isso foi possível depois da chegada de mais ou menos 12 mil homens para lutar contra os holandeses. Depois de expulsos em 1625, os holandeses retornaram 2 anos depois, em 1627, para saquear a capital do Brasil. Bom, em 1624 foi o primeiro grande ataque dos holandeses à capital brasileira, e esse ataque foi na cidade de Salvador. E eles conseguiram esse domínio na cidade de Salvador após 24 horas de batalha. E esse confronto, ele concentrou-se nos limites da cidade de Salvador, uma vez que a resistência dos colonos e dos portugueses não permitiu que expandissem pelo Recôncavo baiano. E depois de um ano, a resistência portuguesa ela conseguiu expulsar os holandeses de Salvador. E isso foi possível
porque eles chamaram mais de 12 mil homens para combater contra os holandeses. E depois de expulsá-los, em 1625, os holandeses retornaram 2 anos depois, em 1627, para saquear a capital brasileira. A guerra entre holandeses e portugueses, chamada Guerras Basílicas, ocorreu de 1645 a 1654. Lideranças locais, incluindo André Vidal de Negreiros e João Fernandes Vieira, lideraram a resistência contra os holandeses. A mobilização envolveu donos de engenhos, negros e indígenas. Os holandeses enfraqueceram após derrotas em Guararapes, em 1648 e 1649, e ficaram ainda mais vulneráveis em 1652, devido à guerra com a Inglaterra. Como resultado, tornou-se possível manter a colônia no Nordeste. Em 1654, os portugueses cercaram Recife e recuperaram a região após 24 anos de domínio holandês. Além disso, os portugueses também expulsaram os holandeses de áreas na África que haviam sido tomadas na década de 30, 1630.